Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita felicidade, é com muita alegria que nós compartilhamos desse momento juntos, esse momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos convidar a cada um que aqui se encontra para iniciarmos a nossa reflexão com uma prece que a gente vai levar o nosso coração até a Deus nosso Pai. Então vamos juntos, em um só pensamento e do fundo da nossa alma, recitarmos esta prece junto. Deus, nosso amado Pai, humildemente te rogamos, derrama a tua paz no lar de cada um de nós. Onde houver a discórdia, que o Senhor possa conduzir serenidade. Onde houver ódio, que o Senhor irradie a luz do amor. Onde houver desunião, que o Senhor, nosso Pai, floresça o perdão. E que assim seja. Que Deus possa derramar em todos os lares a tua luz, que abranda as dores e leva consolação para todos nós. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos uma passagem que se encontra no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é a passagem A Piedade. E bom, meus irmãos, gostaríamos aqui de trazer um pouquinho sobre a definição, uma definição ampla, uma definição mais geral desta palavra piedade. Se buscarmos no dicionário, nós encontraremos algumas das seguintes definições. Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Piedade é misericórdia. E bom, meus irmãos, é muito comum nós florescermos esse olhar de piedade, esse olhar de misericórdia, de compaixão para o sofrimento do próximo perante aqueles irmãos que passam por uma etapa muito difícil da vida deles. É comum a gente, com o coração ali recheado de amor, ter esse olhar dessa virtude, a piedade, com esses irmãos que sofrem, que passam uma etapa difícil da vida. Contudo, há muitos irmãos que necessitam também desse olhar de piedade, só que nós não destinamos essa virtude a eles. Ou seja, acabamos colocando a piedade como uma virtude seletiva. Sentimos para com alguns, mas para com outros não sentimos piedade. Então existem muitos irmãos que também carecem desse olhar misericordioso nosso e que nós não destinamos essa forma de olhar para o comportamento deles, para a ação deles. Aqui nós estamos falando daqueles irmãos que muitas vezes destilam ódio através das palavras, daqueles irmãos que perdem a cabeça e agem com o coração cheio de raiva, quebram tudo, agem de forma impulsiva. Estamos falando daqueles irmãos que agem impulsivamente de forma muitas vezes desrespeitosa. Eles também carecem de piedade. Só que é o seguinte, quando a gente traz esse ensinamento aqui, esse esclarecimento do Evangelho, muitos podem se questionar, mas como assim eu vou ter piedade para alguém que está com toda a força, com todo o peito cheio de orgulho, destilando aí desrespeito, discórdia, intriga? Ou seja, porque a gente tem essa visão novamente da piedade para aqueles irmãos que estão frágeis, tristes, que estão necessitados de ajuda. Então, quando a gente vê um irmão com o peito cheio de orgulho, digamos assim, destilando raiva, destilando ódio, sendo desrespeitoso,
achamos que não precisamos ter piedade para com ele, porque ele está bem, está forte, está destilando raiva. Só que, meus irmãos, a matéria deles, desses que destilam ódio, a matéria deles pode até ter força, mas o espírito está totalmente enfermo. A matéria pode até se mostrar robusta, forte, com força ali naquele momento, mas a alma está dilacerada. Porque para uma alma chegar em um estado de agir com tanta raiva, com tanto desrespeito, para agir de forma que a gente diz tão às vezes desumana, é porque essa alma está muito enferma. E como é triste uma alma estar enferma. O físico está perfeito às vezes, forte, saudável fisicamente, mas a alma está doente. Então, dessa forma, são almas que carecem também de piedade, de misericórdia e de oração. Então, frente àqueles que perdem a cabeça fácil, têm muita impaciência, que agem de forma desrespeitosa, compartilhando intriga, desavença, tenhamos olhar de indulgência para com eles, olhar de compaixão e piedade, porque a alma deles está caída no abismo dos erros. E o quão triste é quando uma alma assim desperta e vê tudo o que fez. Aí vem a culpa que corrói muito profundamente. Então é um momento muito triste, é um momento muito infeliz um irmão deixar-se levar por atitudes tão deprimentes, tão infelizes. Então eles carecem também de auxílio, de amparo, de piedade. Sabe por quê, meus irmãos? Novamente, muitas vezes nós temos facilidade em ter piedade para aqueles irmãos que se mostram infelizes na matéria, ou seja, que passam por uma dificuldade ali material que a gente está vendo naquele momento. Mas tenhamos também piedade para aqueles irmãos que o físico às vezes está perfeito, mas a alma está enferma. A alma está caída na raiva, está profunda no ódio, a alma está agindo das formas mais imorais possíveis. Eles também carecem de piedade, porque é muito triste estarmos nessa situação. E quando a culpa chega, ela pode chegar de uma vez. E se a gente não der amparo, não der apoio, esse irmão ele pode acabar se descontrolando ainda mais. Então o Evangelho até coloca, né, que a piedade dela também nasce a caridade, porque a gente precisa ter piedade para agir com amor. Precisamos ter piedade para ter um olhar um pouco mais paciente, amoroso, indulgente para com o próximo. Então, meus irmãos, levemos esse ensinamento no nosso coração, frente a esses que às vezes nos ofendem, que agem de forma impulsiva, não vamos replicar da mesma forma, mas vamos ter misericórdia, vamos ter piedade, pensando que esse irmão ele está em um momento de descontrole na alma. E ele está agindo assim porque a alma está enferma. Porque quando temos a razão em Jesus, muitos comportamentos eles jamais são reproduzidos. Pensemos sobre isso. Bom, meus irmãos, espero que o ensinamento de hoje possa ter sido muito proveitoso para nós, que levemos esse novo olhar para esses irmãos, não tendo raiva deles, não criticando, não julgando, mas tendo piedade, porque são irmãos que carecem de ajuda também. Levemos isso no nosso coração, essa mensagem tão bela do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembramos que essa é uma mensagem feita com muito carinho do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que estamos aqui com uma grande família. Uma excelente sexta-feira para todos nós, um bom dia a todos. Que assim seja.